Dia 24 é hoje, né? O dia que nós vamos falar sobre pensamentos alimentados, né? Um tema um tanto quanto sugestivo, porque pensamento a gente não controla, mas e quando a gente alimenta, né? Como que funciona isso? Olha só. Eu quero falar sobre isso, mas para chamar a atenção, primeira coisa, não podemos esquecer que a nossa mente é um campo de batalha. Os pensamentos, como a Mauro falou, não tem como a gente impedir, falar assim, não vem, ele vai vir, mas a gente tem que filtrar. E os pensamentos surgem o tempo todo, não tem como às vezes a gente escolher, mas tem como tomarmos a decisão, a gente vai cultivar, vai cuidar, vai regar, né, para que ele cresça. Então são pensamentos, gente, que muitas vezes levam à destruição de um casamento. Vocês vão entender o porquê. E eu quero trazer essa frase aqui, ó. O problema não é o pensamento, o problema é alimentar ele. Então no casamento, aquilo que você alimenta na mente, cedo ou mais tarde, aí vai se manifestar no coração, depois nas palavras e depois nas ações, nas atitudes, né? Pensamentos que se transformam em atitudes. Pode ser bom, mas também tem o outro lado da moeda, né? Olha lá o que diz em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da mente. Um pensamento alimentado, ele vai se fortalecer. É como regar uma planta, né? Algo que é repetitivo, ele vai virar convicção. A convicção mal direcionada vai virar o que? Um comportamento, né? Então imagina como que você faz isso. Você vai alimentando, vai enchendo aquilo, enchendo, que chega uma hora que nem balão, uma hora pode explodir. Cuidado, né? No casamento, muitos conflitos começam assim, né? Quando alguém fala assim, ele nunca muda. Nossa, ela tá de novo assim. Ela não se importa comigo. Que coisa, né? Talvez eu mereça algo melhor, porque, olha, ninguém merece aguentar isso, né? Quantas vezes, e aí imagina você repetindo isso todo dia, lembrando disso, aí você tem um tempo bom, legal, passou, e depois volta a ter aquela situação, você alimenta de novo ela, então, que grande perigo, né? Não é o pensamento, na verdade, né, inicial que vai destruir, mas é a constância, a permanência dele na tua mente e você dando essa liberdade, não lutando contra isso. E esses pensamentos que não são tratados onde vai fazer você, seja esposa ou marido, a olhar para a grama do vizinho, tá? E aquilo que a gente alimenta, qualquer coisa, gente, ele vai crescer de alguma forma. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que está aqui, ó, na nossa mente, né? Os pensamentos errados, eles vão crescer quando você revive conversas antigas. Quantas pessoas estão deixando o cônjuge porque apareceu aquele amor mal resolvido do passado? Aquela historinha que teve lá atrás, né? Muitos casamentos estão sendo deixados de lado por causa disso. Outra coisa que pode trazer o pensamento errado são as mágoas, né, que tá lá dentro e vai vivendo todos os dias aquela mágoa, né, e não resolve. Ou comparar o casamento com a das amigas, com dos amigos aí, ou pegar aquele artista, né, aquelas histórias, aqueles filmes que tudo é bonitinho, né, mas na realidade não é bem assim, né. Ou quando você alimenta suspeitas sem diálogo. Então você começa a imaginar algo na tua mente, né? E começa a falar assim, bom, aquilo que eu estou pensando é isso e ponto. Então isso é verdade. Você não dá nem oportunidade para o seu cônjuge de falar a versão dele, de explicar, né, o que está acontecendo, ou você expor as suas indagações, né? Então quanto mais você rega, mais raiz cria. Gente, pensem, uma árvore aí forte, pode vir o vento que vier, que é difícil tirar ela, arrancar, porque a raiz está forte. Agora você imagina um pensamento com raiz, um pensamento errado ainda, né, Mauro? Não, e ainda assim, e quando isso você começa a enxergar
o cônjuge nesse sentido. Nossa, assim, eu digo quando chegar não, é concentrar o pensamento nesse sentido para o cônjuge. Contra ele, né? Então, assim, é como assim, praticamente a sua mente está contaminada por um lado, né? Porque só está trazendo mentiras muitas vezes, né? E você alimentando isso é um grande perigo. Então, assim... E essas raízes profundas, elas são difíceis de arrancar, gente. Isso é uma observação que a gente tem que fazer aqui, tá? Porque não é tão simples, né? Às vezes a gente arranca uma parte, fica ali e começa a brotar de novo também. Sim. Isso é um perigo. Assim, muitas vezes, até nessas situações, né, onde você está enxergando o cônjuge nesse sentido, alguns gestos simples são interpretados como um desinteresse nele. Então, olha onde já vai tendo o reflexo, né? Alguns erros que são pontuais, coisa corriqueira do dia a dia, que está tudo bem. Não. Nessa situação não fica tudo bem, né? Começa a se virar um padrão e se enxergar que é um grande problema. A coisa começa a sair do controle, vamos dizer assim, né? Então, o amor que é real e que existe, ele começa a ser ofuscado. Por quê? Por uma crítica que às vezes fica até constante no dia a dia, né? Você não reage mais à pessoa na prática, né? Propriamente dito, ao seu cônjuge. Você reage a essa imagem distorcida que foi criada dentro da tua mente, né? Então isso assim, é necessário fazer com que essa raiz não se aprofunde, não se enrijeça. Enrijeça. E acaba atrofiando também, né? É um perigo. Acaba impedindo de viver um relacionamento, né, completo, vamos dizer assim, profundo, né? E a gente tem que lembrar assim que antes dessa batalha ser conjugal, ela não é conjugal, ela é aqui, ó, dentro do vamos dizer assim, do cônjuge, né? E nós precisamos lembrar que cada um tem a sua história, como a gente já disse aqui, seja na infância, ou talvez antes você conhecer o seu esposo, o seu marido, você já tenha tido um relacionamento abusivo, um relacionamento complicado, né, coisas mal resolvidas, e tudo isso gera o quê? Pensamentos, que vai gerando alguns hábitos, atitudes, e vai respingar no atual, vamos dizer assim, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aquilo que eu estou pensando, eu preciso filtrar, tá? O Senhor deixa muito claro isso pra gente. A gente precisa levar todo o pensamento cativo a Deus. E muitos casamentos estão em guerra não por atitudes atuais, mas por batalhas silenciosas na mente. Então, cuidado de você, que às vezes você está passando por alguma coisa difícil, e jogar, vamos dizer assim, eu lançar para o Mauro e achar que o Mauro é o culpado, o Mauro tem que solucionar isso, tá? Então é esse momento, sabe o que você tem que fazer? Se coloca diante do Senhor, porque Ele te conhece, ó, muito bem, e Ele às vezes vai, nesse momento que você vai estar com o Senhor, conversando, colocando o teu coração, antes de colocar direto para o marido e falar assim, olha, tô assim, porque às vezes a gente vai tentar passar algo que não é nem aquilo que está acontecendo, né? Mas a raiz, o Senhor vai direto na raiz, Ele quer te ajudar a tirar essas raízes erradas dentro de você, para você viver um casamento profundo. Então, o inimigo do relacionamento muitas vezes não está no outro, no cônjuge, mas nos pensamentos que foram aceitos, alimentados e que não foram confrontados. E aí a gente fala, né? Cuide do pensamento, cuide disso, não regue aquilo, cuidado. Vamos olhar isso um pouco mais na prática, né? Como é que eu posso fazer para interromper esses pensamentos que destroem, que literalmente destroem o relacionamento, né? Posso colocar aqui 5 tópicos. Primeiro deles, assim, identifique, né? Perceba quando o pensamento surge. Então é necessário ter essa atenção. Esteja atento e sensível àquilo que tem vindo à tua mente, e se isso é prudente ou não para se manter para o seu relacionamento. Questione então, a partir daí, isso é um fato ou uma interpretação própria? Sim. Né? A gente já ouviu falar muitas vezes aquela frase, contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, preste atenção, o fato qual é na prática? Ou você está fazendo uma interpretação, às vezes um pouco distorcida? Pode ser, pode não ser, mas esteja atento. Então, confronte
o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? Buscar o nosso manual de instruções, a Bíblia, é crucial, é muito importante para entender e ver se isso está de acordo com os princípios necessários, né? E aí, substitua, troque por pensamentos verdadeiros e saudáveis, estimule isso dentro de você. Como a Cidiane falou, a gente não controla pensamento, mas nós podemos estimulá-los, né? Começar a trabalhar quando a gente está atento, quando a gente identifica, questiona, confronta, você já está fazendo um trabalho na sua mente, e imagina se isso começa a virar um hábito, né? E aí você começa a fazer isso naturalmente, substituir, e aí dialogue, não alimente suposições, converse, né? Traga isso, verbalize muitas vezes, né? Traga isso para o seu cônjuge também, né? Verbalize isso, comecem a crescer nesse ponto juntos, né? Renovar a mente, na prática, é um exercício diário. É algo que assim, você tem que estar atento o tempo todo. Por mais que hoje você esteja atento, pode ser que amanhã apareça a pedrinha. Por isso é importante esse tempo com o Senhor, porque a gente não tem condição de olhar tudo que está acontecendo aqui. Às vezes a gente mesmo se engana. Então nós precisamos ter essa conversa com o Senhor antes de maltratar o nosso cônjuge. Então os pensamentos restaurados, eles vão fortalecer o casamento. O que acontece quando a mente ela é renovada? O diálogo vai melhorar, a empatia do seu cônjuge vai crescer, né? O perdão flui naturalmente. E o amor, sabe o que vai acontecer? Amadurecer. Então, casamentos saudáveis, eles não são feitos de mentes perfeitas, mas de mentes protegidas. Agora, ponto de atenção, né? Vamos estar sempre atento ao que? Nem todo pensamento merece atenção. Nem tudo que você sente é uma verdade, né? Cuidado com a circunstância. Até porque aí nem tudo que você conclui, nem toda conclusão, ela é correta. É necessário ter um discernimento. E esse discernimento, ele protege o coração e ele salva relacionamentos, né? Pare de reagir àquilo que te destrói. Né? Pare de fazer isso, né? Às vezes você está alimentando isso, então aquilo está destruindo, você reage àquilo, faz. Não, faça para o lado certo. Arranque pensamentos que adoecem o amor e plante verdades que muitas vezes vão fortalecer, sempre vão fortalecer a aliança. Né? O casamento, ele cresce na mesma medida que a sua mente é renovada, né? Porque você, por meio dela, você já vai criando para você esse ambiente, você trazendo para o seu cônjuge, vocês crescendo e se alimentando juntos, vocês vão transformando esse ambiente por meio da renovação da mente dentro do seu lar, né? E como a gente fala, isso reflete de forma constante na sua casa, no seu lar, na sua família, né? E por aí vai. E a gente, assim, está vivendo um mundo que ele instiga a imaginação, a imaginar coisas, a trazer isso, essas paixões, né, de dentro para fora, vamos dizer assim, né? E nós precisamos observar muito o que a gente assiste, o que a gente ouve, né? O que está entrando, né? Através dos nossos olhos, seja através da televisão. Então, assim, tome muito cuidado, porque aquilo que você tem até não vou falar o produto, né, mas que fala que dá asas à imaginação, né? Então você já sabe o que é a bebida, né? Cuidado, não fiquem dando asas à imaginação. Tome muito cuidado, porque isso é um meio por onde o inimigo vem e começa a levantar a cabaninha, vamos dizer assim, né? Armar a cabana dele ali para que esse casamento enfraqueça. Então, pensamentos, a gente tem que tomar cuidado com qual pensamento que a gente está alimentando aí diariamente, tá bom? E é isso, né? É isso aí. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui, fazer o seu comentário, e amanhã estamos de volta. É isso, gente. Tchau!